Olá, sábios e sábias sedentos por conhecimento. Hoje estamos de volta no nosso canal Sabedoria Pulsante, que pulsa nosso coração, sangue. Nós buscamos pulsar também por conhecimento e sabedoria. Hoje eu vou falar de um livro que é muito especial, tem um documentário também na Netflix, quem quiser assistir. Eu vou fazer apenas um resumo de alguns detalhes, dos temas principais, baseado no livro que eu li. Eu gostei muito. Para todas aquelas pessoas que buscam ter uma longevidade maior, com qualidade de vida, né? Não só isso, mas também cuidar do corpo, saber os princípios pelo qual o livro foi baseado, né? O escritor, o Dan Buettner, é um americano, ele viajou em inúmeros lugares do mundo, do globo todo. Esse livro, Blue Zones, ou conhecido como Zonas Azuis, de Dan Buettner, ele entrevistou durante anos e anos, né, muitas pessoas com mais de 100 anos, ou aproximadamente 100 anos. E ele identificou alguns padrões pelos quais todos eles tinham em comum. E são 9 pilares. Até anotei durante as leituras, os resumos. Eu vou falar um pouco, né, que o resumo no geral, as Blue Zones são os lugares onde consistem pessoas com longevidade fora da média. Um dos primeiros lugares foi Okinawa, no Japão, Sardênia, na Itália, em outros lugares como Costa Rica, e também aqui nos Estados Unidos tem algumas cidades que eles inclusive fizeram testes para desenvolver, e como se fosse um protótipo de uma cidade, né, que chama Loma Linda, na Califórnia. E essa cidade tem o maior centro de tratamento cardíaco dos Estados Unidos, um dos maiores hospitais cardíacos dos Estados Unidos. Então vamos lá, gente, vamos começar. Vamos lá, sábios, então começar para a explicação direta, que o resumo eu já dei mais ou menos o que é e do que fala o livro. Mas o primeiro tópico que o Dan encontrou nessas pesquisas foi o ambiente. O ambiente com quem a gente vive. Nossos familiares que a gente ama, os amigos, aqueles amigos de verdade que nos fazem rir, as brincadeiras. Então eles têm uma vida assim pelo qual, né, os japoneses, por exemplo, em Okinawa, eles se encontravam normalmente no final da tarde. E tinha vários senhorzinhos e senhorinhas, inclusive, né, as velhinhas. E elas tinham 90, 95 anos, 100 anos, e todo dia elas se encontravam no mesmo horário, no mesmo local, para conversar, para bater papo, falar sobre a vida, além dos familiares, né, que eles tinham muitos parentes, normalmente filhos, que cuidavam dos pais, que ajudavam em casa, né, porque querendo ou não, tá mais velho, mas os senhorzinhos em si, eles faziam tudo, cozinhavam, lavavam, passavam, levantavam, e esses japoneses, principalmente, eles faziam um dos movimentos pelo qual já foi estudado em inúmeros lugares, por exemplo, a Coreia. A Coreia ela fez um estudo baseado na longevidade somente no movimento de levantar e sentar, porque demanda da perna. E a perna, quando a gente tem saúde em si, ela traz uma longevidade pra gente, porque quando se torna mais velho, seu osso se torna mais fraco. Então, muitas vezes a vida de um idoso acaba porque ele caiu e quebrou a perna, quebrou uma bacia, ali já não anda mais, daí começa a ficar debilitado, então ele não vê mais razão de viver. Então o primeiro dos pilares é o ambiente. Agora eu falo para vocês do segundo pilar. O segundo ponto é a alimentação baseada em fruta, verdura, legumes e vegetais. Na maioria dos lugares, tanto no Japão, na Itália, na Grécia também, que eles mostraram algumas e outras pessoas que têm alimentações saudáveis e, né, extremamente naturais, eles têm inclusive a horta deles em casa, onde eles plantam inúmeros vegetais, tem frutas, verduras, né, legumes no gerais. Então, o segundo pilar é a alimentação baseada somente em fruta, verdura e legumes. Eles tinham porções de proteína animal 1, 2 vezes por semana, mas era raro. E inclusive com base em outros estudos, se vocês quiserem buscar mais, se aprofundar mais, a proteína animal, querendo ou não, ela dá uma sobrecarregada e também seu trato intestinal trabalha mais. Então é mais difícil digerir. Normalmente essas pessoas que têm uma alimentação baseada mais em fruta, verdura e legume, você dá um descanso para o seu trato porque ele tem menos esforço. Então isso, em consequência do menos esforço, você aumenta a sua longevidade,
porque você dá assim descanso pro seu sistema digestivo no total. E o segundo pilar foi esse. Agora eu falo para vocês o terceiro pilar. O terceiro pilar é os exercícios naturais do dia a dia. O que isso quer dizer? Cara, se você for limpar a sua casa, você pega uma vassoura, você limpa, você está fazendo o movimento do braço, lavar a louça. Os japoneses, eles têm o tatame em casa, então eles abaixam e levantam muito. O cultivo da horta, que os italianos têm também. A cozinha, que eles amassam muita massa. Então eles fazem movimentos o dia inteiro, naturais do corpo. As caminhadas a longa distância, os pastores na Grécia, que eles tinham muitas ovelhas e tudo mais, então eles andavam 4, 5 milhas por dia para eles tocar o rebanho deles. Então esses exercícios naturais do dia a dia, pelo qual hoje a nossa tecnologia em si vem trazendo outros malefícios, que é a preguiça. Muitas vezes você prefere ir de carro no mercado que dá 1 quilômetro, porque vou daqui ali, vou de carro. Só que não, essas caminhadinhas, trazer a sacola na mão, você está fazendo um exercício natural, você está movimentando o seu corpo, subir escada em vez de pegar um elevador. Algumas escolhas pelo qual você faz hoje é um investimento de longo prazo que você não vai ver agora, mas sim no seu futuro. Então vamos lá. O quarto é o propósito de vida. O que é o propósito de vida? Assim, hoje eu sou casado, então o meu propósito de vida, o primeiro de todos, é servir a Deus, e o segundo é cuidar da minha família, ser provedor, ser segurança e proteção. Então esse é o meu propósito de vida hoje. Que há uns dias eu não tenho filho ainda, mas eu posso ter filho, eu vou ser também o provedor dele, a proteção dele. E essas pessoas em Okinawa, Sardênia, Grécia, Costa Rica, normalmente esse pessoal, eles tinham o cuidado com a família como propósito, o trabalho para sustentar a família e tudo mais. Então a gente tem que ter um propósito de vida também para a gente saber para onde a gente está caminhando, para a gente nunca perder o foco, porque as distrações realmente tiram a gente do nosso caminho. Então esse é o quarto pilar. Nós vamos falar do quinto, que é viver uma vida sem estresse. Hoje em dia, todo canto que você vai dirigir o carro, você vai atravessar de um ponto a outro, vai trabalhar, você já está estressado. O despertador, quando você acorda, está cansado, já te estressa. Então, o pessoal do Blue Zone em si, eles dão uma aula pra gente, porque eles levam a vida com tanta leveza, pouco se estressam, pouco brigam, tratam tudo com paz, e isso também é um princípio bíblico, né? Perdoar todo mundo, ser paciente, amar o próximo como a si mesmo. E isso sim é um mandamento e também aumenta a nossa longevidade. Então, o quinto pilar é viver a vida leve, ser feliz, sem estresse. O sexto pilar pelo qual eu vou falar é um que talvez muitos não compreendem ou não têm o controle da carne, porque é algo bem difícil, assim. Talvez eu tenha que fazer outro vídeo também, e é bem certo que eu faça para explicar um pouco disso sobre jejum. Mas o que eu vou falar agora é o sexto pilar, que fala 80% full. Os japoneses em Okinawa, eles têm muito desse hábito. Ele chega em algum momento que eles estão durante a refeição, eles sentem que o estômago está quase full. Quando começa ali a digestão, né, 15, 20 minutos, eles mastigam muito devagar e comem uma porção pequena. Na hora que o estômago começa a ficar cheio, eles param de comer simplesmente. É uma chakabum, algo assim. Eles têm um algo japonês deles pelo qual... Então eles nunca comem excedente ou o mínimo. Eles comem o suficiente para eles se sentirem satisfeitos e ter um alimento que gera energia suficiente para o dia deles ali. E, inclusive eles também fazem 2, 3 refeições no máximo por dia, que é o suficiente para o corpo ter energia, para você dar um descanso para o seu sistema digestivo e ter uma boa qualidade de vida. Então esse foi o sexto tópico, que foi o 80% full. E agora é o sétimo, que é viver dentro de uma comunidade, se sentir inserido ou pertencente. Isso a gente vê muito dentro de igreja. Em igreja, normalmente a gente cria um ambiente, uma comunidade pelo qual aquelas pessoas ali, elas vão te ensinar muitas coisas, vão te acolher, vão te ensinar, né? Vão querer estar junto com você, partilhar momentos da vida com os filhos e tudo mais. E isso, né, acontece não na igreja também, mas em família, ambiente de trabalho, academia, né? Quem treina algum tipo de esporte em grupo, por exemplo. Então, se sentir inserido
também é um dos pilares pelo qual a gente naturalmente a gente vive, mas muitas vezes a gente não percebe, e foi um dos pontos que o Dan marcou aqui também. O sétimo ponto foi viver dentro de uma comunidade. Agora eu vou falar do oitavo. Do oitavo é viver com calma e tranquilo, sem fazer as coisas com pressa. Eu preciso trabalhar, tudo bem, você trabalha longe do seu trabalho, mas acorda um pouco mais cedo, toma um café com calma, escuta a sua oração, quem é religioso, né, quem segue a Cristo, faz a sua oração, lê a sua Bíblia, toma seu café com calma, sai um pouco antes para você evitar o pico e tudo mais, mas vive uma vida tranquila, sem estresse, nada de afobação, vai de boa, anda, conversa com as pessoas, dá tempo ao tempo para os familiares, tempo para os amigos, seja paciente. Paulo fala muito isso nas suas cartas também, falando da Bíblia, porque a Bíblia ela ensina tudo que a gente precisa saber no final das contas, para a gente viver uma vida boa. E o nono e o último pilar é a religião. Todos os grupos, eles tinham uma religião, eles tinham um ser como um ser espiritual pelo qual eles adoravam de alguma forma, e era o que mantinha também a fé deles firme, né? Porque sem fé não há obras que vai salvar você, e eles tinham um propósito pelo qual era viver dentro de um ambiente espiritual para fortalecer o espírito, né? E eu acho que isso foi uma pincelada do pouco que eu falei desse livro aqui, que é muito bom, inclusive eu aconselho vocês a lerem. Eu tenho até um link que eu vou deixar aqui embaixo, aqui, quem quiser comprar o livro, inclusive, tá na nossa loja virtual. É um livro muito bom, e para quem gostou desse resumo, se tiver alguma dica, conselho, alguma coisa que a gente pode melhorar, gente, dê seu feedback aqui, por favor, para a gente construir um melhor cenário para todos e trazer as melhores informações pelo qual vocês precisam também. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.